Olha só, hoje o Tribo Urbana vai receber o rapper e poeta Luiz Barbosa, Fernanda. Pô, que legal, ele tem uns clipes fantásticos, né, Leandro? Eu tava acompanhando o trabalho dele no YouTube, gostei muito, nós vamos ter um papo realmente muito agradável. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. Agora são 10h30, Fernanda Palhares. 10h30 em ponto, Leandro Gaia. Que beleza, hein, Fê? E lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube Conectados Rádio. É só jogar lá na barra de ferramentas e você vai ver a gente aqui. Leandro, você passou perfume? Isso é lógico, né, Fê? Depois então, que você falou, daqui pra frente é só perfumado. Perfumado, porque onde você viu a gente aparecer no YouTube sem perfume? Isso aí, Fê. O WhatsApp, você acabou de passar, foi isso, né? 11 9458 2334. 11 9458 2334. É só ligar, mandar sua mensagem. Nós estamos aqui esperando você, tribo. Vamos apresentar nosso querido convidado, Fê? Mas for agora. Ele é o Luiz Barbosa. Luiz Barbosa. Opa! Está no cenário do rap nacional desde 1989. É um dos fundadores do Potencial 3, grupo de rap muito conhecido nos anos 90, Fê. É idealizador do Slam do Grito, torneio de poesias realizado no bairro do Ipiranga, aqui do lado. Foi representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesia de 2003 em Paris, na França. Fê participa de vários projetos e eventos ligados à música, oralidade e literatura. E hoje tá aqui para trocar uma ideia com a gente no Tribo. Muito bom dia, Luiz. Tudo bem? Bom dia a todos. Satisfação total participar aqui do programa Tribo Urbana. E é isso, né? Bom dia, tudo bem com você? Nesse dia frio, né? Nesse dia gelado. Como é que foi chegar aqui, Luiz? Você mora perto? Como é que é? Eu moro aqui perto, sou ipiranguense aqui. Fernanda também agora é ipiranguense. Agora eu sou, tá bom? Desde quinta-feira eu estou residindo no Ipiranga. Não é mole não, hein? Legal, né? É só recente aqui então, né? Demorei 1 ano pra conseguir chegar até Olha aqui. só. Eu procurei durante 1 ano a casa que eu queria. Não foi fácil, viu, Luiz, mudar pra cá. Não pra ela foi não fácil, foi fácil. não foi. Uma amiga minha que ela fala que você bebe d'água do Ipiranga, você não sai mais. Difícil sair daqui. Mas Pois é gostoso então, foi mesmo, isso né? mesmo que aconteceu comigo. Você mora há quanto tempo aqui, Luiz? Você nasceu Eu aqui? nasci no bairro. Eu moro desde os anos 70 aqui, assim, bastante tempo, né? E até hoje eu não saí, continuo no bairro, assim, já há uns 43 anos. E aí, Luiz, você entra no cenário do rap em 1989, é isso? Isso. Como é que é essa história? Começou assim, né? Na verdade, nesse período final dos anos 80, o cenário de baile blacks em São Paulo era muito forte, né? Tinham várias equipes de bailes que organizavam em várias regiões de São Paulo, né? Eu comecei muito a frequentar os bailes, Chic Shows, Zimbabwe Black Mads. Eu conheci o rap, na verdade, nesses bailes. Eu já ouvi alguns lugares, mas eu tive um aprofundamento de conhecer a música, saber de fato o que é rap, o que é cultura hip hop, frequentando esses bares. E tinha muito formato, até inclusive daqueles eventos de rua que eram feitos no Bronx, em Nova York, do DJ animar o público. E nesses bares começaram a abrir espaço para grupos de rap, né? Rap, quando começaram a gravar, os MCs brasileiros começaram a gravar e as equipes começaram a se transformar em gravadora e lançar esses artistas, inclusive o próprio Taíde, Racionais, PP, o Metralhas. E eu comecei a me interessar, eu e meus amigos, a montar um grupo de rap e a gente começar a se apresentar nesses bares, né? Que eles tinham um formato chamado Clube do Rap. Eles abriam espaço para os grupos iniciantes, inclusive tinha alguns olheiros das equipes que escolhiam alguns grupos de maior destaque para lançarem nas suas coletâneas, né? As equipes de baile lançavam coletâneas de rap na época. E a gente montou um grupo na época chamado Textbook, né? Era muito comum os grupos terem nomes em inglês, né? E os MCs também tinham nome em inglês na época, assim. E a gente lançou um grupo chamado Textbook, isso em 89, 90, a gente participou de um festival da Zimbábue. Mas isso é antes do Potencial 3 ou depois? É bem antes. É bem antes ainda. Do Potencial 3. O Textbook, de certa forma, ele deu origem, os mesmos integrantes desse grupo, os que sobraram, eles acabaram fundando, né? Inclusive eu, o meu irmão JC e o Maurício, né? Eram 3 MCs desse grupo, a gente montou o grupo Potencial 3 em 92. E, né, inclusive, o nome Potencial 3 é devido a 3 elementos da cultura hip hop que a gente trabalhava no palco: DJ, MCs e dançarinos, né? Tá.
Mas antes que você tava falando, qual que é o nome do primeiro grupo? É textbook, é livro-texto, né? Livro-texto, legal. E aí vocês formam esse grupo e aí vão procurar os lugares pra tocar, é isso? Isso, a vitrine na época ainda não... Isso que eu ia perguntar, qual que era a vitrine da época? Na época eram os bailes, né? Porque ainda não ocorriam os eventos de periferia. O rap, ele não havia ainda... de certa forma, criado raízes como movimento na periferia. Ele começou como um movimento, assim, de certa forma, mais popular nos bares, assim. O local de vitrine era esse lugar. Depois, alguns anos com as posses de rap, que eram coletivos formados por vários rappers, eles começaram, de certa forma, a fazer um trabalho de base, criando eventos, fazendo oficinas. Aí sim começaram a surgir os eventos em periferia, em bairros. Montavam palcos com a prefeitura, pegavam centros culturais. Aí sim começaram os eventos, mas isso por volta de 92, 93, né? Já mais pra frente, um pouco mais no período já que a gente havia montado o Potencial 3. Começou a ocorrer uma mudança dentro do cenário do rap, né? Aí, Luiz, aí você formou o Potencial 3. Fernando, desculpa, eu tô atravessando, tem pergunta? Não, tá tranquilo, eu tô ouvindo aqui, tô encantada, vendo a história, né? Através da história do rap, o rap nascendo, né? Tô encantada com tudo. Isso é verdade, o rap nascendo mesmo. Pelas palavras dele, tá ali, tá na raiz, né? Ô, Luiz, mas nessa época era um rap mesmo? Eu tenho na minha cabeça assim uma coisa meio que o funk, o verdadeiro funk ainda. Tinha isso na época? Inclusive na época, nos bailes, né? Eu digo assim, minha iniciação no rap foi dentro da cultura de bailes black, como muitos da velha escola, né? Que eles dizem. Esse contato, né? A gente, inclusive, os bailes eram divididos em seleções. Samba rock, que era a coisa mais Jorge Ben, nesse formato, melodias que eram as músicas românticas americanas, né, de soul music, R&B, e a gente chamava de balanço, nem era rap ainda, que inclusive tinha uma transição entre o funk dos anos 70 e dos anos 80, com o rap já sendo inserido dentro dos bailes, então a gente chamava de balanço na época. E não tinha essa confusão. Aí com o tempo, através da pesquisa, a gente começou a descobrir que o nome daquela vertente era rap. Inclusive, existia várias vertentes de rap e uma delas era o Miami Bass, que deu origem, inclusive, ao funk carioca, né? Que era uma batida um pouco diferente, mais própria de Miami. Então, muita gente, às vezes, acha que tem uma separação, mas o funk carioca tem origem no rap e no hip hop também, né? O funk carioca vem da onde, então? Ele vem desse subgênero, se só posso dizer, seria um subgênero chamado Miami Bass dentro do rap. Tá, que era mais ou menos parecido com o que é hoje, é isso? Um pouco diferente. Você pegar mais um pouco pra trás a batida do bonde do Tigrão, um pouco antes dessa batida mais recente. Que era diferente do que é o funk que toca hoje, né? Exato, ele pegou uma batida mais próxima de batuque, de terreira, essas coisas assim. Que era muito bom, né? Assim, pra dançar, né? Não as letras, mas a música. Agora dá pra fazer até com a boca, né? Tchum, tchá, tchá. Essa batida já é mais recente, né? Agora é a percussão corporal, né? Luiz, eu perguntei pra você os estilos, você me respondeu que era essa pegada que ainda estava descobrindo, virou certas vertentes do rap e tudo mais, exato. Não é isso? E no Potencial 3, quando forma um Potencial, qual é a pegada do qual que é? Ainda existe Potencial 3? Potencial 3 ainda existe, eu não faço parte do grupo, né? Tá. Eu saí do grupo há uns 2 anos, assim. O Potencial 3, ele surgiu já num contexto, o rap já estava bem inserido, inclusive nas periferias, através das posses, os bares ainda continuavam. E a gente acabou pegando uma vertente um pouco diferente do que rolava no rap americano, né? Inclusive era uma coisa mais puxada pro raga, mais umas misturas de levadas de flows um pouco mais trabalhada. E puxava um pouco mais pro cenário de hardcore. Não necessariamente hardcore, assim, mas tinha uma coisa muito próxima que as pessoas do skate curtiam, sabe? Você pegava alguns grupos como House of Pain, Das FX... Na época, assim. Charlie Brown, eu lembro do Charlie Brown cantar alguma coisa assim, Potencial 3. Isso, não era? Tem uma música que ele faz um comentário, inclusive até faz algumas coisas com o The Menos Crime, que naquele contexto estava muito próximo, assim, era The Menos Crime, RPW, Doctors MCs. Acho que tem uma música que chama União, acho que eles gravam, não é essa? Isso mesmo. E aí, inclusive, a gente aqui no Brasil acabou, na época, esse formato, dando o nome de Bate-Cabeça, porque é próximo daquela coisa mais headbanger e tal, que foi baseado numa música slam no grupo americano chamado Onyx, né? Que é aquela coisa bem próxima mesmo do hardcore, das pessoas irem pulando, coisa do mosh, de você saltar do palco. Que é o hardcore mesmo, né? Do hardcore. Mas era muito próximo, assim, né? A batida era um pouco mais eletrônica, né? Que era típica do rap, com o sample, né? Mas tinha uma ponte, assim, uma ligação com esse cenário, assim, tanto que muitos skatistas na época
naquele período, acabaram curtindo esse rap mais bate-cabeça, assim. Aí o Potencial 3, ele se inseriu mais nesse formato. Havia um formato no rap mais popular que era próximo da estética do Racionais, né? Inclusive, vários grupos que saíram numa coletânea na época chamada Consciência Black Volume 2, que era o DMN, MT Bronx. Eu não vou lembrar todos os grupos não, faz bastante tempo, né? Foi no começo dos anos 90, assim. Mas era um formato mais próximo do Racionais, assim. Que tinha uma estética muito parecida com um grupo chamado NWA, um grupo norte-americano, né? E me fala uma coisa, quando começou o Slam do Grito? O Slam do Grito é já mais recente, né? A gente já pega essa década aqui, assim, já até pula um período. O Slam do Grito, ele começou em 2014. Nossa, é bem recente. É bem recente. O cenário de poetry slam no Brasil, ele é bem recente, então, né? ele foi, o slam, ele vem depois da sua ida para Paris? Exato. Na verdade... Como é que foi? Então a gente volta um pouquinho, né? Então eu te pergunto, como é que foi essa viagem a Paris? Foi lá que você teve a inspiração para fazer o slam? Foi. Legal. Na verdade, eu me inseri no slam através do cenário de saraus, né? Eu comecei a frequentar muitos saraus, inclusive iniciei com o sarau rap do Sérgio Weiss, ele fazia Nação Educativa, que era um sarau formado apenas, não necessariamente apenas, mas era mais convidando os MCs para recitarem suas letras de rap, assim, uma forma de trazer o cenário do rap para o sarau. Aí, me inserindo no cenário de sarau, acabei conhecendo através da Roberta Estrela Dalva, hoje ela apresenta inclusive o programa Manos e Minas, um slam de poesia chamado Zap Slam. E eu não fazia ideia do que era. Eu falava, é um torneio, depois eu tentando como fazer concurso de poesia, torneio. Aí eu fui na curiosidade pra ver como é, né? Você foi pra assistir? Pra assistir. Aí eu já participei, né? Que eu já tinha essa coisa de participar do sarau mesmo, assim. E eu participei, achei super interessante essa coisa do torneio, né? Que é uma coisa que você trabalha bastante a oralidade, né? Porque como no Poetry Slam eles avaliam a sua performance, né? Que são poesias performáticas, né? Então eles analisam sua performance e a letra, né? Forma e conteúdo. Então a maneira como você tem que trabalhar a oralidade e a performance é bem maior do que você simplesmente ir lá e ler um poema e as pessoas entenderem a letra. Então elas têm que entender a letra e sua linguagem corporal também, né? Sim, e elas você interpreta, muito. Verdade. É uma coisa de interpretação mesmo. Exato. E eu achei muito interessante porque eu consegui me inserir um pouco mais nesse universo da oralidade, né? Que é uma coisa que já sempre foi forte dentro do rap e dentro de outros formatos que trabalham isso. Eu não fazia ideia, assim. E aí eu comecei a entender que o que eu fazia já tinha muito a ver com isso, assim. E acabei descobrindo muita coisa da oralidade. Você já fazia esse trabalho e não sabia. Então eu não fazia ideia, assim, que tinha essa coisa da oralidade. Eu comecei a participar e me inseri muito, assim, no cenário do slam. Participei do Zap, eu consegui uma vaga pra final, né? Porque o slam, eles trabalham com essa coisa de eliminatória. Aí tem a final no ano, eu fiz a final do Zap em dezembro. Logo em seguida eu participei do evento chamado Slam SP. Em 2012, o cenário de slam era um pouco... Era pequeno, tinha o menor slam do mundo... E o slam da Guilhermina, que ocorre na Zona Leste, e o Zap. Eu competi com o Thiago Peixoto em dezembro de 2012. Aí eu consegui a vaga para a Copa do Mundo no ano seguinte, no mês de junho, lá em Paris, né? Que eles já juntam poetas e eles chamam de slammers, né? Quem participa do slams. Porque não resume só a poesia, né? Qualquer forma de oralidade, né? Então, e aí eu participei em meados foi na verdade em junho de 2013. Do Slam Copa do Mundo de poesia, né, lá em Paris, e isso me abriu um leque, assim, entende como funciona, porque quando você pega os formatos no mundo inteiro, a maneira como uma pessoa de Madagascar faz a poesia, a maneira como uma pessoa da Singapura, do Canadá, Estados Unidos, a diversidade, assim, quer dizer, você interagiu enorme, com assim, todas as pessoas, né? Você interagiu com todas as culturas, né? Várias culturas, e era uma coisa que eu não fazia ideia que existia desde o final dos anos 80, o Poetry Slam existe desde o final dos anos 80, eu não fazia ideia que existia isso, né? Caramba. E aí eu falei, a gente tem que inserir isso na cultura brasileira, que é interessante. Então, como eu percebi que já tinha o circuito, eu acabei criando, junto com os amigos, o Poeta Elegante, né, que é um amigo meu, e o Lucas Félix, que é um MC de batalha de MCs também. E a gente teve a ideia de montar, e aí depois acabou ficando mais eu e o Elegante, uma amiga chamada Amanda, a gente montou o Slam do Grito no Bar do Boné, né? Antes de a gente migrar pro metrô Sacomã. E de lá, aí fiquei um tempo. Hoje eu não faço parte do Slam do Grito, né? Eu tô mais me dedicando a projeto solo, mas uns amigos meus que continuaram, o André,
a Janaína, eles continuam com o projeto, né? Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito interessante isso que você estava falando, mas eu queria emendar o seu trabalho solo. Você tem um vídeo que tem 10 mil visualizações, não é isso? É pra caramba. Chegou a 10 mil já? Já chegou, vimos hoje. Olha de só, manhã. surpresa, dando a dica em A primeira última vez mão. que eu vi tava uns 9 alguma coisa. Que é ai meu Deus, fugiu o nome das crianças. Como é que é o nome daquele Macaco vídeo? Caído? Macaco Caído. Que tem exatamente. umas crianças participando. Chegou a 10 mil visualizações, muito Bacana. bom, um número muito expressivo. Como é que você vê a internet hoje? Você tem usado ela como... Bastante. A internet é uma das ferramentas super... Eu acho que pode-se dizer que ela democratiza muito, assim. Eu peguei, por exemplo, a coisa do mercado fonográfico, a divulgação nesse período dos anos 90, era aquela coisa, você tinha que agradar uma gravadora para conseguir fazer o seu trabalho e depois essa gravadora pagar uma rádio, já que nem tinha as rádios ainda independentes ainda, né? E o web rádios, assim, então era muito difícil. Hoje você ampliou, né? Você democratiza. Qualquer pessoa com uma câmera e um equipamento monta um canal e coloca seu trabalho ali no... O seu trabalho é independente? Você que gravou o CD, fez o seu trabalho totalmente independente ou não? Você tem uma gravadora por trás? Eu gosto de um termo interessante, assim, não dependente e não independente, interdependente, né? Ah, Luiz, como assim? Então, explica. Explica direito. Interdependente é assim, eu faço parcerias, assim, na verdade, com uma pessoa, tem todo um jogo de interesses, assim, do ponto de vista benigno, né? A pessoa ganha alguma coisa, é bom, né? Tem um produtor fonográfico, um produtor de audiovisual, se interessa pelo trabalho e grava dentro do que eu posso colaborar. Alguns até eu acabo não cobrando porque a pessoa tem interesse de divulgar o trabalho dela. Eu vou fazendo essa rede de trabalho, essa rede de projetos culturais, de trabalhos que acabam possibilitando, né? Porque a gente não tem tanto recurso assim. Geralmente eu faço algumas pontes com pessoas que estão na mesma condição financeira que eu, mas trabalham com outro campo profissional. Eu vou criando essa rede de projetos e um vai ajudando o outro, né? E por isso que, assim, independente é difícil, porque eu não gravei sozinho, eu não fiz sozinho, então... Entendi. Mas quando a gente fala de independente, é assim, você não está ligado a uma gravadora. Assim, não. Você fez o trabalho, você produziu, você teve num estúdio com outras pessoas que fizeram esse trabalho, mas independente. A gestão, o direcionamento é meu, né? Então, nesse sentido, sim, não tem a gravadora ou a grande produtora ditando as regras, né? Porque isso é uma vantagem e uma desvantagem, né? Porque quando você tem uma gravadora, uma grande gravadora por trás, uma corporação por trás... Você tem mais recursos. Você tem recursos, ela vende o seu trabalho, ela negocia com as rádios. Mas aí, Fê, aí também você fica na mão da gravadora, né? É uma faca de dois gumes, É uma faca de dois legumes, como se diz, né? Dois legumes. Mas aí, Luiz, aí a gente entra naquela coisa do... E aí, você quer fazer alguma coisa comercial ou você vai manter o independente, né? Não sei, então, aí vai de artista para artista, será? No mundo de hoje, né, nesse mundo cada vez mais complexo, né, o comercial tá ficando um pouco difícil a gente definir, né, porque tem pessoas comprando coisas hoje no campo mais alternativo, dentro das mídias alternativas, que chega a ser comercial, que as pessoas se interessam e acabam comprando, né. Depende muito do que você quer, né. Luiz, você sabe o que é 10 mil pessoas verem o seu vídeo? Então, você 10 entendeu? mil pessoas? Fê, fala aí quantas nossas visualizações a gente tem. 1000. Mil nada. Por vídeo é muita gente. Então você cria uma exposição que, tem pessoas lá, não sei aonde, em outro país vendo seu trabalho. Exato, então, aí volta a questão da tecnologia, ela ampliou a possibilidade de pessoas de outras culturas e outros lugares que não viriam anteriormente ter acesso a isso. Então, você consegue criar algo que seja mais autêntico, que tenha a ver com a sua cara, que tenha a ver com a sua maneira de fazer, e você cria a possibilidade de que pessoas que têm uma afinidade acabem gostando do trabalho e você cria esse laço, né? Acho que hoje tem vários caminhos, eu não julgo as outras escolhas, uma pessoa pode escolher pegar uma stream e fazer um trabalho super popular que tenha 1 milhão de visualizações no YouTube em um dia, e faça um trabalho que um pouco mais diluído, que tenha um período de vida curto, né? Seja uma coisa mais efêmera, mais curta assim, e ganhe muito dinheiro durante um período curto de tempo. É verdade. Tem isso também, né? Eu quero saber a sua opinião em relação... Eu tava falando isso outro dia pra Fernanda. A Fernanda falou assim, hoje em dia é muito fácil, a gente pode fazer um monte de coisa. Eu falei, é verdade, né, Fê? Faz podcast, faz canal no YouTube, página no Facebook, hoje você faz tudo de graça. Só que eu falei pra Fernanda assim, eu acho, Fê, que a coisa vai ter muita opção, tanta opção, que ninguém vai assistir mais nada quase. O que você acha disso? Você acha que vai dar uma diluída? Qual que é o futuro da internet? Tem duas... Olha, é difícil prever, né?
uma coisa que eu aprendi, assim, prever o futuro é algo muito perigoso, assim, que a gente acaba sempre errando, né? É quase jogar na loteria. Mas eu vou arriscar um pouco, vou dar uma de futurólogo, vamos lá. Já que é pra brincar, vamos brincar então. Brincar sério, né? Vamos brincar de pai de Ná. Pai de Ná foi ótimo. Vamos lá. Eu acho assim, eu penso da seguinte forma, a internet ela vai possibilitar a seguinte situação, se ela caminhar por um formato democrático, assim, de você diversificar de tal forma que você vai, na verdade, criar nichos, né? Você vai criar nichos de mercado, nichos de segmento que as pessoas vão se identificar com aquele nicho e vão se interconectar com aquele nicho. Por exemplo, sei lá, o cenário hoje, vou pegar um cenário que eu conheço bem, de saraus e slams. Todo mundo se conhece dentro desse cenário, a tal ponto de existirem microcelebridades dentro desse cenário que fora desse nicho não faz ideia que essas pessoas existem. Que elas existem. Então você vai criando uma espécie de... Eu vou arriscar um termo interessante, feudalismo digital. Adorei! Você cria feudos digitais dentro do ciberespaço, né? Ali onde existe as pessoas se conhecendo, dada a conexão dentro desse cenário, que quem tá fora dali não faz ideia que essa coisa existe, que existem esses valores, e não são coisas locais, né? Porque, por exemplo, todo mundo do cenário do Slam se conhece, inclusive até mundialmente, dentro desse cenário, dentro dessa interconexão. Quem tá fora não faz ideia. Se você perguntar pra uma pessoa que não conhece o cenário do Slam, quem é Thiago Peixoto, ou quem é a Porsche, que é uma slameira americana, não conhece, mas quem tá dentro do cenário conhece. Se pegar o cenário do funk, o cenário do sertanejo, o cenário das pessoas que fazem, que estão dentro do cenário hoje da cultura geek, né? Todas elas se conhecem o que está acontecendo, porque elas vão trocando informação, criam uma rede dentro desse contexto, né? Eu acredito que é isso que vai acontecer. Então você tá me dizendo que vai segmentar. Cada um vai ficar no seu segmento, vai segmentar. Eu e a Fernanda aqui, nós estamos famosíssimos, famosos, né, Fê? A gente tá muito famoso, mas ninguém sabe. Relativo. Mas lá fora ninguém sabe. A fama é relativa, né? A partir daquela porta ali, ninguém sabe. Não, mas é verdade, a fama é relativa, pô. Tem gente que não assiste Globo, por exemplo, não sabe do cara lá, do ator da Globo. Então. É fato, eu não assisto televisão. Então, e o cara da novela lá, Fê, você sabe quem é? Então, mas ideia. ele sair aqui, um monte de gente vai saber. Até porque, né, a internet ela ampliou o espaço de relação no mundo, né? Então deixou o mundo muito grande, tal ponto que você não vai conseguir estar em todos os cenários. Então você pode escolher aquele mundo perfeito ou aquele mundo onde você consegue se inserir melhor dentro do ciberespaço, da relação do ciberespaço, mas não é só virtual, né? Ela também é física. Você né? concorda então com o que a Fernanda falou? Que a gente vai transformar pequenas tribos urbanas. Isso, Exato, eu espero que todas as tribos se unam com a gente. Será uma tribo todas, só, uma né? tribo só, né? É verdade. Exato. Então, Luiz, aí você acha que a internet ela é uma ferramenta e tanto aí hoje em dia, né? Sim, como toda ferramenta, né? Por exemplo, eu vou pegar uma ferramenta primitiva, uma faca. Eu posso usar a faca para cortar um pão, depende das minhas intenções, ou para fazer outra coisa, né? Depende muito, tá? Assim, essa coisa, eu não vou nem demonizar ou vou divinizar a internet. É um instrumento, é uma ferramenta. Você pode usar ela para criar ou para destruir, né? Mas a responsabilidade, na verdade, está no ser humano, não no instrumento em si, né? Então, a gente não pode enxergar de forma bem ou mal, né? É um instrumento, tá ali para ser utilizado. Depende da intenção de quem usa, né? Senhoras e senhores, Luiz Barbosa hoje, Fernando, é uma pessoa muito inteligente, viu? Estamos tomando um banho de conhecimento aqui, né? Estamos tomando um banho de conhecimento. Um olé, né? Eu tomei o banho lá fora com a chuva. Pois é. Olha só, eu queria passar as redes sociais do Luiz, você que quer entrar com ele aí, quer ver o trabalho dele, é o blog, né, o Luiz, é o www.brisasluisianas, é isso? .wordpress.com. No Twitter você acha ele como o /Luiz Barbosa, né? No Instagram, @Luiz Barbosa. E no YouTube, esse vídeo que eu tava falando, qual que é o nome desse vídeo? O Macaco Caído. O Macaco Caído, é muito legal, eu adorei esse clipe. Você entra lá, procura por Luiz Barbosa, é o primeiro que aparece lá na aba do YouTube, certo? E no Facebook é só abrir a caixinha de ferramenta e colocar lá Luiz Barbosa. Fernanda sempre me pega ali, ó. No pulo. Só pra dar uma ajuda também, claro, né? Assim, por favor. Lius, né? Com L-E-W-S. Aí, Lius Barbosa. Você tá falando pra galera procurar, né? Isso, é pra procurar. Muito bom, muito bom. Luiz, você fica aqui com a gente? Eu preciso tocar uma musiquinha? Vou trocar mais uma ideia? Então, são 10h54, Fernando. Daqui a pouco a gente está de volta na da Rádio Web Conectar.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Rádio Web Conectados. Luiz, eu queria pedir desculpas porque a gente teve um probleminha técnico aqui com a música O Macaco Caído. Poxa vida, eu queria ouvir essa colocar, música. a gente vai no próximo intervalo, deixa lá no jeito. Eu queria ouvir O Macaco Caído e como assim, Leandro Gaia? Não rolou? Não veio, Fê. Não rolou? Não rolou, mas tudo bem. Será que as outras vão rolar? Vamos sim. Fê, bom, vamos lá. Eu queria falar que hoje a gente tá recebendo o Luiz Barbosa. Ele é rapper e poeta, Fê. Eu já passei as redes sociais dele, mas eu vou passar de novo. O blog dele é o brisasluisianas.wordpress.com. No Twitter você acha ele por Luiz Barbosa. E no Instagram, @Luiz Barbosa. E no YouTube, Fê, como é que faz? No YouTube é a mesma coisa. Só caixa, procurar no canal, caixa né? de busca lá, Luiz Barbosa. A mesma coisa no Isso, Face, né? Face é a mesma coisa. Só que no Face é Luiz Barbosa Oficial. Verdade. E Né? aí dá pra Olha. conferir este vídeo, que eu tá já falei pensando. uma vez, vou falar de novo. O Macaco Caído, é muito legal, eu adoro. 10 mil visualizações, Leandro. Um dia a gente chega lá, né, Fê? Como assim? A gente tá com 1000, né? Contando todos os vídeos, né? Luiz, vamos falar sobre a atualidade. O que você tá fazendo de legal? O que tá rolando aí? Bom, no momento, né, eu continuo fazendo os meus trabalhos nos saraus, frequentando os slams, fazendo as intervenções de poesia, participando de alguns projetos também ligados à parte de feiras literárias, vários projetos ligados a essa parte da literatura e da oralidade, É né? isso que eu ia te perguntar. Então você tá mais focado na parte de literatura do que na parte musical, seria isso? No momento sim, mas já pro ano que vem eu vou dividir as coisas assim, né? Eu tô voltando com a minha banda também, né? Agora, inclusive, eu tenho uma apresentação na Matilha Cultural, dia 19 agora, com a minha banda. O projeto é Luiz Barbosa e Hereditários. E o show vai ser dia 19 agora, inclusive com eu, Edgar Pererê, outros artistas assim, na Matilha Cultural. E pro ano que vem já focado também nesses dois cenários, musical e com a parte de literatura, mas em alguns momentos misturando os dois, né? O que te dá mais prazer fazer? Dos dois, É. agora você me pegou. Fazer os dois. Os dois. Legal. Ô, Luiz, a gente viu no clipe, muitas as crianças, né? Qual que é? Tem trabalho, você faz uma coisa direcionada pro público infanto-juvenil? Como é que é isso aí? Ainda não, eu tô Não? caminhando pra isso, né? Foi uma coisa interessante e uma maneira natural que a coisa ocorreu, porque quando eu fiz a música, O Macaco Caído, não tinha um videoclipe ainda, né? E eu comecei a divulgar para vários amigos, inclusive alguns já haviam comentado que ele tem um formato, uma estética próxima à estética de contação de história. A música, então. ela remete um pouco a isso. Foi só impressão, então? Foi só impressão. Nossa. Não sei, eu acho que sim. Você não direcionou pra isso. Não, isso exatamente. aconteceu. A gente Isso ficou... que foi louco, porque aí depois vários amigos meus, quando falavam da música, falavam assim: